Radio Legions of Death, CYD 2019. Legions Web Radio, emissora do grupo Legions of Death, operando em full time para mais de 38 mil cidades e 193 países. Trabalhos técnicos de direção: Adélcio Martins, em memória, André Rogendas, direção de RH, Edivaldo Mendes, Omar Umbinha, Americana São Paulo. Legions, se for para ouvir, que seja metal. Falar de bem, estamos começando essa edição de Legends of Death, hoje edição número 186, hoje Saturn. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Saturn é prog death de Belo Horizonte desde 2023. Em 2024 lançou o EP Drowned. Ainda nesse mesmo ano lançou o single Anna Jansen. Para começar a entrevista de hoje eu converso com Ramoy, que responde pela Horda. Ramoy, como tá a banda hoje? Boa tarde. Atualmente a banda agora a gente está trabalhando em 3 músicas para lançar, que vai ser o complemento do EP já lançado, né, do Drowned. Junto com essas 3 músicas a gente vai estar lançando um livro, que esse livro ele interliga diretamente com a história contada nas músicas. E após isso, acredito que no final do ano a gente começa a gravar nosso álbum completo, né, o Debut. Como a banda tá de shows? Esse ano até agora a gente fez bastante shows legais. A gente tocou no Área 51, num evento chamado Inferno 51, que foi muito bom. Tocamos em Juiz de Fora, num evento que o Yuri, um parceiro nosso, promove lá, que também é muito bom. Tocamos no Quebrada. A gente fez muitos shows legais. O último que nós fizemos foi dia 4 agora, no Matriz, né? Junto com a Divine Death. E foi muito bom também. E a gente tem programado para esse ano ainda mais 3 shows. Só que a gente prefere deixar o intervalo de shows um pouco longo entre um e outro para se concentrar nas outras coisas na banda, né? Como composição, a gravação, escrita de letras, essas coisas. Vocês são do tipo que já chegam no estúdio com tudo pronto ou muita coisa acontece de improviso de última hora? Geralmente, eu sempre levo algumas coisas prontas, né? Como eu sou vocalista e guitarrista, eu levo o riff e já alguma ideia de letra ou de melodia, e aí a gente começa a trabalhar isso no estúdio. Mas tudo funciona no estúdio mesmo, de forma orgânica. Mas geralmente as ideias são assim: eu levo o riff já pronto, com as ideias já da estrutura da música, com uma ideia ou de letra ou de melodia, e a gente começa a trabalhar essas ideias no estúdio. Como é o processo de composição da Horda? Então, geralmente os riffs eu acabo fazendo, os riffs das músicas, e o resto da banda trabalha com os arranjos. Por exemplo, o Kevin, como baixista, chega e coloca as ideias do baixo dele. O Gustavo, ele faz os solos, ele faz os arranjos também que ficam entre os riffs, e a gente funciona dessa forma. Alguém chega e dá uma ideia, por exemplo, essa música aqui fica melhor ter uma coisa em determinada parte. A gente chega e coloca. Então as ideias iniciais dos riffs das músicas acaba sendo eu, mas a banda toda acaba participando. Já as letras, todas elas sou eu que faço. Quais são os próximos passos da Horda? Então, os próximos passos tá lançando essas 3 músicas nas próximas semanas. São 3 músicas inéditas. Junto com essas 3 músicas, a gente vai estar lançando um livro em formato de e-book, né? Que vai estar sendo disponibilizado o link para quem segue a página da gente, do Instagram, que é o @SaturnBattle. Após isso, a gente vai estar se organizando para entrar em estúdio, para gravar nosso primeiro álbum, né? Um álbum completo mesmo. Eu acredito que vão ser de 12 a 14 músicas, ainda não sabemos. E tá organizando os próximos shows, né? Então, quem quiser, acompanhe aí a banda pelo Instagram, pelas nossas redes sociais, porque por lá a gente sempre tá compartilhando as novidades. Queria que você comentasse sobre esse EP Drowned. Então, o conceito do EP
baseado em conceitos de filosofia, morte, vida, sociedade, por que a gente está aqui. Então, basicamente, ele conta a história de um homem que vê sua esposa ser sacrificada. Então fala muito sobre isso, sacrifício, perda, propósito da vida, porque a gente está aqui, porque nós somos alienados pelas religiões, pela sociedade, pelo consumismo, pelo capitalismo. Então, basicamente fala muito disso. O conceito da capa é basicamente isso também. É baseado numa música que se chama Drowned. Essa música fala sobre a gente se afundar na sociedade, se afundar no consumismo, se afundar em uma vida vazia, se afundar vivendo uma vida sem sentido só para sobreviver. Então ele faz relação com isso. O índio na capa também para mostrar a cultura brasileira, porque nós somos descendentes de índios, somos verdadeiros, né, herdeiros desse país. Então foi basicamente para isso. Qual é o line-up da banda? O line-up consta comigo, né? Ramói, eu toco guitarra, eu faço voz e toco violão também. Fazia teclado antes, mas agora a gente possui um tecladista. No baixo tá o Con Aires, ele é o baixista, é o fundador da banda junto comigo. Na outra guitarra nós temos o Gustavo, temos o Marcelo Veras na bateria e o Hernani Laranjo no teclado e na segunda voz. Chegando ao fim da entrevista com os caras da Soturno aqui no Legions 186, bora conferir um pouco do som da banda, agradecer todo mundo pela passagem aqui na Legions.